Amém? Vamos então entrando na palavra. Nós vamos dar sequência aqui, como nós falamos. A palavra que o Senhor tem para nós nessa noite é uma sequência daquilo que a gente começou domingo passado. Domingo passado, no culto, nós pregamos aqui, né, vidas abençoadas com Deus. E hoje nós vamos falar aqui a segunda parte dessa ministração. Tremendas coisas Deus tem para a nossa vida. E hoje o tema é Deus em primeiro lugar. Mas antes de entrarmos no tema, como tem aqui algumas pessoas que não participaram do culto no domingo passado, não estavam aqui, eu quero só fazer uma retrospectiva, né? Nós começamos o culto domingo passado falando dos tempos difíceis que o país está passando, desde 2014. E o país está passando por essa situação. E não tem assim mesmo nos melhores cenários da economia, aprovando todas as reformas, ainda nós vamos demorar ainda uns 4 anos ainda para ver esse Brasil, com a pujança que ele tem, com o potencial de riqueza que nós temos, as nossas vidas sendo afetadas, assim, vivendo a qualidade de vida que Deus preparou para nós. Mas a gente vê o quê? Um alerta de Deus que enquanto se tem crise, nós temos fé, né? Enquanto se fala em crise, nós vemos aqui Deus guardando, Deus no meio de tantas pessoas desempregadas, né? No Brasil, mais de 13 milhões de desempregados. O último censo aí falando aí que tinha 5 milhões de pessoas desempregadas há mais de um ano, sem um salário, né? Eu imagino uma casa, né, sem recursos, contas para pagar. E aí nós temos que agradecer o nosso emprego, né, a nossa saúde, a nossa condição todos os dias. E Deus, né, Ele fala, né, tem tempos difíceis, mas Deus nos traz uma direção de vidas abençoadas. O que é a vida abençoada? O que Deus, a palavra que nós trouxemos domingo, que Deus quer nos abençoar. Deus quer trazer para nós a direção. E o que nós falamos aqui de vida, para ser uma vida abençoada, a primeira coisa, tem que ter fé, né? Primeiro, acreditar que nós temos um Deus que está querendo dar para nós o melhor. Porque tem pessoas que vê Deus como um Deus castigador, um Deus que pune, um Deus que veio para nos mostrar os nossos pecados e castigar, o Pai bravo, terrível. Enquanto Deus, Ele é um Deus que quer nos abençoar, e a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que aquele que busca, né, aquele que tem que acreditar que Ele existe, porque tem pessoas da igreja que já nem busca mais a Deus. A palavra do Senhor diz que quando 2 ou mais se reúnem em seu nome, Ele está no meio de nós. E eu creio que o Senhor está aqui desde o momento em que chegou a segunda pessoa. A palavra diz assim, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei entre vós. Então Deus está aqui. Mas aquele que o busca não somente tem que acreditar que Ele existe, que Ele está aqui, como também a palavra diz que Ele torna galardoador daqueles que o buscam, ou seja, recompensador. Nós falamos também de um Deus que recompensa aquele que é um mordomo fiel, aquele que cuida bem daquilo que Deus deu para guardar, porque aquela pessoa negligente, aquela pessoa que irresponsável, aquela pessoa que não valoriza o que Deus dá. Nós falamos da parábola das 10 minas, né? E ele fala, aquele que trouxe 10 minas, Deus falou assim, olha, te colocarei, você, autoridade em 10 cidades. O que trouxe de uma mina fez 5, ele falou, colocarei autoridade em 5 cidades. Mas aquele que enrolou a sua mina num lenço, entregou de volta, o Senhor falou assim, olha, até o pouco que você tem lhe será tirado e vai ser dado para aquele que tem mais. Ou seja, não é por acaso que às vezes você fala, essa pessoa assim, ela tem dinheiro e quanto mais tem, mais ganha.
Vocês já viram alguém falar? Poxa vida, quanto mais rico fica. Mas não é. Não é. Se a pessoa é uma pessoa que ela é uma pessoa que se esforça, uma pessoa zelosa, um mordomo fiel, assim como José do Egito, o Senhor coloca, né? Fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Então a palavra domingo, nós já avançamos nessa parte, mostramos que Deus é um Deus recompensador daquele que é mordomo fiel, daquele que agradecido, coração grato. Mas também falamos que Deus não está preocupado com o nosso dinheiro, porque Ele é o dono do ouro, da prata. Às vezes, enquanto nós aqui nos matamos por causa de ouro, a Nova Jerusalém, né, segundo a visão de Apocalipse 21, a Nova Jerusalém vinha descendo lá com ruas revestidas de ouro, né? Por ouro. Nós falamos aqui 12 portas de pérolas, e cada porta uma pérola. É tremendo, né? A gente pensar que aquilo que para nós é uma riqueza, para Deus não é nada. Por isso que o Senhor fala o seguinte, né? Ele está preocupado que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se o nosso tesouro é o dinheiro, não tem lugar para Deus. Se o nosso tesouro é ganhar dinheiro, ficar rico e tal, é só isso, não tem espaço para Deus. E é isso que Deus está falando. Dá-me, filho meu, teu coração. Porque é através do nosso coração que Deus fala, né? Então, o que Deus está preocupado, né, de nos abençoar, é que Ele só se consegue relacionar conosco quando nós abrimos espaço no nosso coração para Deus entrar. Mas quando o nosso coração está tomado de projetos de eu quero isso, eu quero aquilo, né, e o coração está cheio, né, e o dinheiro ocupa o espaço, Deus fica sem espaço na nossa vida. Então, nisto, as pessoas correm para juntar tesouro nessa terra e Deus fala o seguinte, né? Para quê? Para quem? Né? Quanto tempo nós vamos ficar aqui? E daqui nós não levamos nada. Por que nós não buscamos ajuntar tesouro no céu? Por que nós não pensamos em ajuntar tesouro no céu? Lá não tem ladrão, não tem ferrugem, não tem, né, traças que vai consumir. Então, a nossa riqueza eterna, essa é a riqueza que o Senhor quer que a gente comece, né, a abrir os olhos para que a gente não se perca nessa riqueza do mundo. Eu queria, antes de entrar ainda na palavra, falar um fato. Vocês já viram falar de Charles Spurgeon? Ele é considerado o príncipe dos pregadores. Ele viveu na época de 1850, no Reino Unido, na Inglaterra. E ele, por que ele era considerado o príncipe dos pregadores? Porque na sua época, ele tinha mais de 300 milhões de sermões repassados para outras igrejas, né? E ainda não tinha internet, né? Naquela época, não tinha assim a facilidade tecnológica, mas as pregações dele eram tão assim reveladoras, tão abençoadas, que as igrejas queriam uma cópia do seu sermão. Então imagina, né? Mais de 300 milhões, ele abriu mais de 200 igrejas. E aí, esse Charles Spurgeon, tem um livro dele que fala que ele tinha assim uma igreja que ele pastoreava, e tinha uma irmãzinha muito pobre, já uma senhora, né, que frequentava a igreja dele, mas de repente começou a faltar alguns cultos, e ele falou: o que está acontecendo com a irmãzinha lá, que não, né, o lugarzinho dela está lá vazio, né? E ele resolveu fazer uma visita. A primeira vez que ele foi na casa dela, né? E ele chegou assim, ela estava meio adoentada, não estava comparecendo porque ela não estava bem. Mas ele conversou com ela, e quando ele assim entrou na sua casa, era uma casa muito pobre. E essa senhora, ela foi assim por muitos anos empregada doméstica de uma condessa muito rica lá no Reino Unido, na região. E essa mulher dedicou muitos anos da vida dela para essa família. E essa condessa, como não tinha
família, né? Até ontem nós falávamos nisso, né? Ontem, conversando, na nossa conversa lá entre os homens, eu falava assim, né? Quando alguém tem um bem e não tem sucessor, ou ela faz uma doação, né? Deixa, como é que fala? Testamento, deixa um testamento, ou então vai para o governo, né? Vai para a União. E essa mulher, essa condessa, resolveu dar um presente para essa empregada, de tantos anos. Mas assim, nos fins da vida dessa condessa, como ela não tinha assim, filhos, nada, ela deu um presente valioso para ela. E falou, guarda bem isso aqui, que vale muito. Aqui. E essa empregada, a condessa morreu, dali ela foi procurar outras famílias, e viveu mais uns 15 anos na pobreza, até aquele dia que o pastor Charles Spurgeon foi visitá-la. E aí ele percebeu que na parede tinha um quadro assim, né, diferente. Ele falou, que estranho, né? Esse quadro assim. Ele se aproximou para ver. Ele falou, o que é isso? Eu falei assim, é um presente que eu ganhei de uma patroa minha, que era uma condessa. E contou a história, né? E quando ele aproximou assim, ele falou, isso aqui parece um documento, um testamento, um certificado de ações, uma coisa assim. E ele pediu para ela se poderia examinar. E aquela mulher, já nos seus 80 e tantos anos, e não sei quantos anos de pobreza, ela tinha uma herança milionária pendurada na parede. Isso é fato, não é conto, não é ilustração. Aí eu pergunto, né? Será que nós não temos também muitas situações que Deus nos deu uma herança tão grande e nós não conseguimos entender, ler o significado, o valor? Então essa palavra de hoje, né, é um pouco disso aí. A palavra que nós lemos lá no domingo passado, né, que Deus colocou uma palavra na boca do profeta Isaías 1,19, dizendo, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, as pessoas parecem que não querem. As pessoas não têm mais assim atentado à palavra, acreditam, parece que não acreditam que Deus é o Deus que nos ama, que nós cantamos aqui, que cuida da gente, que quer o melhor, né? Então, mas eu creio que a nossa igreja quer, né? Se quiseres e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. E eu quero ver testemunho, né, que essa palavra vai ser rema na vida de muitas pessoas, amém? Marcos também, né, 10, 28 a 30, nós lemos lá que Pedro estava falando com Jesus, ele tem largado tudo, e Jesus falou o seguinte, ninguém que tenha deixado seus pais, ninguém que tenha deixado a sua casa, irmãos ou irmãs, e seus campos para me seguir, né? Por amor ao Evangelho, não há que não receba 100 vezes aquilo que ele deixou para trás, né? Então Jesus está falando, olha, aquele que deixa, às vezes, divide o seu tempo, o seu esforço de ganhar dinheiro para me servir, ninguém há que receba menos de 100 vezes aquilo que ele receberia. Então Deus é poderoso e é recompensador. Nós não servimos a Deus para fazer troca, mas pelo amor, né? Porque Ele tem cuidado, a gente quer assim, cada vez mais, né? Servir ao Senhor com alegria, com amor, né? Fazemos a obra com amor, sabendo quanto Ele nos ama e sabendo que Deus está olhando por nós, amém? Sabendo que Deus não esqueceu de nós. E aí tem princípios eternos, princípios de Deus que nós vamos ver aqui hoje. Nós já tínhamos visto duas partes importantes do domingo passado. Nós vamos ver princípios eternos de Deus que, quando a nossa vida está calcada nesses princípios, não há como a nossa vida não ser uma vida abençoada. Então, Deus nos chama para fazer as coisas certas,
mas de forma certa. Não adianta você fazer as coisas certas de forma errada, né? Isso nós já pregamos aqui uma vez, nós vamos falar hoje aqui. A nossa palavra de hoje está baseada na vida de Abraão. Começamos por Abraão, né? O nosso pai da fé, né? Um exemplo de vida abençoada, homem próspero, né? Em Gênesis 12, de 1 a 3, todos nós que somos em Cristo coerdeiros das bênçãos de Abraão. Essa palavra aqui é para nós, porque todos nós que estamos em Cristo somos coerdeiros das bênçãos de Abraão. E Abraão, quando Deus chamou ele lá, Gênesis 12, de 1 a 3, olha, disse o Senhor: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome. E Deus faz uma proposta: sê tu uma bênção. Eu abençoarei os que abençoarem vocês, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, eu falei domingo passado, eu me sinto uma pessoa muito abençoada, tremendamente abençoada. E já falei aqui algumas pregações lá atrás, né, que conhecendo a palavra, conhecendo quanto Deus olha por nós, às vezes tem pessoas que querem fazer mal para você, né? Tem, né? Com certeza. E eu falo assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Quando eu vejo alguma pessoa desavisada, querendo, assim, puxar o tapete, alguma coisa, eu falo assim: Senhor, misericórdia. Misericórdia, porque eu sei que Deus é um Pai que vê o seu filho ali sendo humilhado e tal, ele não deixa barato. Deus é Deus de justiça, né? E quando Deus põe a mão, ai daquela pessoa. Então, eu estou falando isso aqui, né? Porque Deus, a palavra diz aqui: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. Então, irmãos, é isto. Um dia, né, eu e minha esposa sentimos o chamado de Deus para sermos bênçãos, né, para outras famílias. E começamos. E não paramos mais. E glória a Deus. Glória a Deus. Quando Deus chamou Abraão, falou: Abraão, eu quero fazer uma parceria com você, Abraão. Eu vou te fazer de você uma pessoa muito próspera, muito rica, né? Mas, primeira coisa, você tem que confiar em mim. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então tem que confiar, né? Se você confiar, eu vou fazer você muito rico, muito próspero. Eu vou te abençoar a sua vida e você vai abençoar a vida de muita gente. Abraão falou assim: tudo bem, senhor. Então Deus falou assim: ó, a parceria fechada. É você que eu quero. E Deus fez de Abraão o pai da fé. O pai de muitas nações. Por quê? Porque Abraão confiou em Deus e aceitou ser bênção. Olha, irmãos, Deus, quando vê uma pessoa com coração para ser bênção, para assim: esse é dos meus, esse é dos meus, esse é dos meus. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. E aí ele fala o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias. Irmãos, se você, né, parar e falar o seguinte, né, eu quero ser um abençoador, e eu quero ser bênção do Senhor. É tudo que Deus quer. Quando vê uma pessoa, né, com coração para abençoar aquele mais necessitado, quando vê um coração sensível, Deus falou assim: esse eu vou abençoar, porque ele vai abençoar aquele que precisa. É isso, a nossa vida começa, né? É nisso, é essa proposta, né? Em ti serão abençoadas todas as famílias. Sê
tu uma bênção? E Abraão topou a parada, Deus falou assim, parceria fechada, e aí nós conhecemos toda a história, né? Então Deus está dizendo para Abraão, né? Deus está dizendo a Abraão, farei de ti uma bênção. E essa mesma parceria Deus está falando aqui hoje para nós. Está querendo famílias que sejam lá de luz, bênção, coração abençoadores, para Deus usar, porque Deus é Pai de todos. E aquele que não tem o coração de falar, não, isso é para mim, não sobrou nada, né? Que é uma vergonha. Às vezes você vê situações de doações que não chegam no destino. Não dá, né? Se fosse Deus, fulminava todo esse pessoal, né? Poxa, né? Você arrecada e não chega no destino. Como é que Deus vai confiar mais? Se aquelas pessoas que Deus confia, ela não entrega, né? Mas quando nós temos um coração de entrega, né? Deus falou assim, é esse que eu quero. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 9:8, né? Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Então, Deus é poderoso, 2 Coríntios 9:8. Hoje eu peço perdão para os irmãos aí, que o nosso projetor, alguma coisa aconteceu com ele, que ele resolveu não funcionar. Mas durante a semana a gente vai arrumar aí. Mas então, abra a Bíblia aí para você ver essa palavra, 2 Coríntios 9:8, que diz assim, que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, com toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Eu vou repetir. Paulo fala assim para os coríntios, que Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça. E está disposto. A fim de que, nós tendo sempre, em tudo, uma abundância, né? Toda a suficiência, nós abundeis na boa obra. Então é isso. De novo, Deus está procurando, né? Assim como ele fez uma parceria lá com Abraão, ele também aqui, Paulo, ele repete isso aqui, Deus está falando o seguinte, que ele é poderoso para dar para nós muito condição, mas para uma finalidade, né? Para uma finalidade, que a gente abundeis na boa obra, né? Para que a gente possa ir bem, mas fazer outras pessoas também alcançar, né, essa bênção, esse favor de Deus. Quando a gente tem esse coração, né? Eu louvo a Deus aqui que nós fizemos um trabalho muito bom, assim, muitos corações aqui de trabalho com os moradores em situação de rua, e nós precisamos aquentar novamente os corações, né, para continuar, porque é isso, né? Tem tanta gente que às vezes você tem muito mais. Ah, eu tenho pouco, pastor, mas você não imagina quanto o seu pouco é suficiente para abundar, né, a vida de muita gente que às vezes não tem nada. Nós fomos levar lá, semana passada, fomos levar lá cobertor, blusas, né, para a mãe da Angélica, que ela estava passando frio, né? Então, e às vezes o frio vem, né, e o pessoal do Mato Grosso, que tem, né, não tem a pele meio fina, lá é muito calor, né? Não estão acostumados com frio, qualquer friozinho aqui, eles passam apertado. Então, a gente tem, por exemplo, lá a minha casa, né, o pessoal que foi lá ontem conheceu lá, tem uma garagem, que eu ampliei aquela garagem pensando que era para pôr os carros confortavelmente. Mas aquela garagem nunca para vazia assim. Quando a minha esposa fala assim, tem que limpar essa garagem. Mas assim, está sempre recebendo doação e levando doação, né? É cama, é colchão, é geladeira, é fogão. Quando eu comprei essa caminhonete que eu tenho, né, eu pensava numa caminhonete para eu passear. Por exemplo, ir para Pompeia, que na casa da minha sogra lá, sempre traz coisa. Eu falei assim, vou comprar um carro. Mas eu não tinha ideia que não era para isso que Deus estava me abrindo o coração. O que essa caminhonete já levou de doações para famílias aqui, Sorocaba e tal,
movimentando. Então, quanto mais você abre o coração, mais Deus te abençoa, porque Deus está precisando de pessoas abençoadoras. E aqui nisso aqui, né, 2 Coríntios 9:8, Deus é poderoso para fazer abundar a sua vida, com toda a graça. Abundar, segundo a palavra aqui, né, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência. Para quê? Para um propósito, né? Para um propósito. Para que abundeis em toda boa obra. Então, se é esse o seu coração, né, Deus vai te fazer uma pessoa abençoada. Então, Deus é poderoso para dar infinitamente mais do que nós temos pedido. Muito mais. Quando você tem o coração doador, né? Então, nisso aqui, Deus está fazendo assim as pessoas, né, estão falando hoje de bênção, vida abençoada. E o que significa uma vida abençoada? Né? Falando vida abençoada, o que significa abençoada? Uma pessoa cheia de coincidências divinas. Né? Uma pessoa cheia de coisas. As coisas dão certo. As coisas dão certo. É um pouco que nem aquele jogo de futebol, que o time não joga lá tão bem, mas dá tudo certo, ele faz o gol, o outro que joga tão bem não consegue fazer nada. Né? As coisas só dão tudo certo. Então, quando nós temos uma vida abençoada, você começa a ver as coisas acontecer. Tem um poder sobrenatural, agora é fato, um poder sobrenatural de Deus agindo em seu favor. Um poder sobrenatural que dá a sabedoria, quando você menos espera, aparece na sua mente uma solução. Né? Eu não sei como fazer, né? Mas Deus nos capacita. E eu não tenho capacidade, mas Deus se capacita. Então, vida abençoada é como aquela palavra fala lá no Salmo, é como uma árvore plantada à beira do riacho. Pode estar seca que for, ela não murcha e dá o fruto no tempo certo. Quando tem que dar o fruto vem. Isso é vida abençoada. Agora, não é uma vida de muita riqueza. Uma vida abençoada não precisa ter uma riqueza material, mas é uma suficiência para que haja paz e alegria naquele lar. Para que, mesmo que as coisas prosperem contra, venha a luta, tal, mas a vitória está ali na mão. Né? Então, as lutas vêm para todo mundo, mas a certeza de que você não vai dormir, né, prostrado no chão, que Deus vai te estender a mão, e você, né, como diz assim a palavra, né, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus já está trabalhando, né? E eu creio, né, nisso, quando uma vida abençoada, eu vejo a mão de Deus atuando. Eu tenho tantas pessoas aqui que for dar uma oportunidade, vai falar, pastor, eu queria ter uma oportunidade de falar quantas vezes Deus usou, né, poderosamente um poder sobrenatural que não era eu. Não era eu. Deus mostrou, abriu porta e tal. Eu sei que não é um, não é dois, né, mas é isso que Deus quer. Né? Agora, quando nós falamos aqui, na vida abençoada, Deus está falando, eu quero abençoar o meu povo, mas aquele povo que me ouve, aqueles que me amam. E Jesus fala que aqueles que me amam, aqueles que me obedecem, que ouvem a minha voz, né? Aqueles que ouvem a palavra obedecem, porque eu quero ser abençoado. Mas se Deus chama você, assim como foi com Jonas, manda ele para Nínive, para fazer lá, que ele quer usá-lo para salvar 150 mil pessoas que estão indo para o inferno. E Nínive e Jonas pegam um navio para Tarso, não vai funcionar. Então, quando nós amamos ao Senhor, quando nós obedecemos a sua voz, né, Deus ele consegue colocar, então, a sua bênção em nosso favor. O poder sobrenatural de Deus começa a agir em nosso favor. Então, nós vamos ver alguns princípios agora, começar entrando aqui em Deuteronômio 14, de 22 a 29, né? Vamos ver aqui a palavra de Deus, o que ela traz para nós. Então,
alguns princípios importantes para Deus poder colocar o seu poder sobrenatural em nosso favor. Deuteronômio 14, de 22 a 29, né? Quando o projetor estava funcionando aí, a gente já ia mais rápido, né? Mas é bênção também para a gente procurar na Bíblia. Olha só a bênção do Senhor. Você fala assim, pastor, o senhor vai falar de dízimo? É um princípio que Deus quer nos abençoar, mas nós temos que entender coisas que travam o poder sobrenatural de Deus na nossa vida. Então, olha só, quando Abraão, a palavra diz aqui, Abraão não, quando a lei, o livro da lei diz, no verso 22, Deuteronômio 14, diz assim, certamente darás o dízimo de toda novidade da tua semente que cada ano recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerá o dízimo do teu cereal e o teu mosto, o teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for cumprido, que não os possais levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver te abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vá ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro dará por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelha, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus e alegra tu e a tua casa, porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade do mesmo ano e recolherá nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartarão-se, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizerem. Então, Deus está falando o seguinte, olha, certamente vai entregar o dízimo. E o dízimo, então, imagina que o templo do Senhor, né, a casa do tesouro, estava lá em Jerusalém. E a pessoa morava, né, estava numa região distante. Falava o seguinte, você tem que levar o dízimo lá, você vai entregar o dízimo, e você participa, você, quando fazia uma oferta ao Senhor, do gado, eles comiam também parte da carne, e queimava a gordura em sacrifício. Então aqui está dizendo o seguinte, você vai levar, entregar o dízimo, fazer o sacrifício ao Senhor, comerá do teu dízimo também, mas quando for um lugar muito distante para você levar o seu gado, né, numa viagem muito longa, ele fala assim, vende ele, aquele gado que você vai dar em sacrifício, leva o dinheiro na mão, chega lá, você escolhe, eu quero dar o quê? Um gado, eu quero dar uma ovelha, né? Compra lá. Por isso que os templos tinham ali, né, animais para ser vendido, porque tinha pessoas que vinham de longe e ao invés de vir tocando o seu gado para oferecer em sacrifício, trazia o dinheiro que ele vendia lá para comprar lá, né? Então, porque não valia a pena andar numa distância tão grande. E o povo fazia isso com muita retidão. Aí Deus fala o seguinte, faça isso, né? Como é que ele termina o verso 29? Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Irmãos, você já viu o povo mais abençoado do que os judeus? É uma nação lá do deserto, uma nação tão, né, a história dele tão... A única coisa, assim, a grande verdade, é que até hoje eles não receberam o Messias, que veio, já está para voltar. Mas em termos de bênção, em termos de vida próspera, o povo judeu que segue a lei, segue o entendimento daquilo que Deus colocou, a direção,
É um povo muito abençoado, próspero, né? Você não vê lá pobreza, favelas que nós vemos em outros lugares. Eu estou fazendo só uma menção aqui, né? Então, um princípio que Deus colocou aqui para que seja abençoado seria isso aí. Então, Deus fala em entregar os dízimos, para que o Senhor te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, um princípio que está desde Abraão, ele entregou os dízimos. Nós vamos ver aqui que Abraão entregou os dízimos. Então, Deus, ele é doido para abençoar o seu povo, mas ele colocou umas regrinhas. Olha, você quer que eu te abençoe em tudo que você fizer, você vai entregar o dízimo. E o Senhor, né, em Deuteronômio 28:8, ele diz, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares as mãos, ele te abençoará na terra em que dá o Senhor teu Deus. Então, nós estamos falando o seguinte, nós não estamos fazendo essa pregação aqui, de novo, irmãos, como eu falei no domingo passado, para fazer com que a igreja tenha mais arrecadação. Não. O Senhor colocou no coração de vidas abençoadas os princípios que impedem muitas pessoas de serem abençoadas. Então, nisto, o princípio fundamental é a entrega do dízimo. E nós vamos ver coisas assim que, nesses 12 anos, muitas vezes a gente não trouxe, um estudo, uma informação aqui no púlpito. Não, o pessoal vai falar assim que a igreja está agora pregando para recolher dinheiro. Irmãos, como eu disse, Deus tem provido a nossa igreja. Deus tem dado a suficiência. E é lógico que o seu dízimo, as suas ofertas são importantes, necessárias. Mas o princípio da vida abençoada, para que a minha vida foi abençoada, a vida de quem é um dizimista é abençoada. Mas tem muitas pessoas que não têm assim esse entendimento. E deixa de receber aquilo que Deus tem preparado. Por isso, a palavra de hoje aqui, um dos princípios que nós vamos ver, principal, é Deus em primeiro lugar. E quando fala em Deus em primeiro lugar, Deus começa falando desse princípio da entrega, da primícia. Então, essa é uma chave que vai abrir as bênçãos de Deus para nós. Com certeza, né? Então, o princípio que nós vamos focar hoje aqui é Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu quero uma vida abençoada, mas Deus está em primeiro lugar na minha vida? Deus está em primeiro lugar, porque a palavra, amarás o teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o desejo do seu coração. Então, Deus em primeiro lugar. Quando coloca lá, buscar em primeiro lugar, Deus, ele faz questão de ser o primeiro. Hoje nós até cantamos um louvor, que fala um pouco de que Deus, ele tem ciúmes de mim, Deus, ele nos ama, mas ele quer a fidelidade. Então, nisto aqui, você vai ver o grande amor de Deus. Então, Deus está em primeiro lugar na sua vida. Amém? Eu vou continuar a ministração. E a hora que nós falarmos o que é Deus em primeiro lugar, aí nós vamos parar para refletir se Deus tem sido o primeiro lugar. Não precisa, nós não vamos confrontar ninguém, não. Mas e se Deus é em primeiro lugar na vida de todo mundo que está aqui? E pode falar do lugar, as pessoas... Não, Deus está em primeiro lugar, sim. Eu amo a Deus. Mas uma coisa é o que eu falo, uma coisa é o que eu desejo, e a outra coisa é o que eu faço. Nisso é que vai fazer a grande diferença. Nisso é que nós vamos ver a grande diferença e aonde que está a questão, a chave que vai fazer a mão de Deus agir em nosso favor. Então, quando nós estudamos aqui a palavra, nós vamos ver, por exemplo, o foco nosso aqui é como que nós vamos ter certeza que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Se você
tiver essa convicção, depois que nós chegarmos no final da ministração, glória a Deus. Mas eu sei que, no meu entendimento, Deus, no meu coração, tinha muita coisa que, às vezes, eu achava que Deus era o primeiro lugar, depois, a hora que eu passei por esse estudo, eu vi que tinha muita coisa diferente do que é estar em primeiro lugar. Por exemplo, Êxodo 13, de 1 a 2. Disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés, Êxodo 13, lá no comecinho da Bíblia. Consagra-me todo primogênito. Tudo que abrir a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto homem como animais, é meu. Então, Deus é o primeiro lugar? Sim. Agora vamos ver, segundo a palavra de Deus. Olha só o que ele falou para o seu povo. Você vai consagrar tudo que for o primeiro que abrir a madre da sua mãe, seja filho do homem, seja de animal, é meu. Opa, né? Então a coisa é mais pesada, né? E aí, nós vamos ver o seguinte, como é que é isso? A palavra está dizendo que todo primogênito é de Deus. Está escrito aqui, né? Então quer dizer que o meu primeiro filho, primogênito, é de Deus, né? Então nós estamos falando aqui, né, que não somente o filho do homem, né, a palavra diz lá, tudo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homem como de animais, é meu. Então, lembra-se de Ana? Lembra-se de Ana, que era estéril? Que ela fez um voto com Deus? Que ela falou o seguinte, Senhor, eu não tenho filho, mas eu quero muito ter um filho. E se esse filho vier, e o Senhor me atender a minha voz, né, esse filho vai ser teu. E na realidade, ela estava falando o seguinte, eu vou cumprir a lei, que já estava prevendo isto. Pastor Aguiar, o senhor quer dizer que todo primeiro filho que abria a madre, os judeus entregavam, calma, não entregava todo, no sentido daquela pessoa, assim como Samuel foi entregue, né? Uma outra lembrança aqui também, que nós falamos, no caso aqui, eu vejo aqui, por exemplo, números 3, de 40 a 43, quer ver? Quando você tinha o primogênito, daí, em números 3, 40, o Senhor mandou contar todos os primogênitos que tinham que ser entregue para ele. E deram 22.273 primogênitos, filhos, né? O primeiro filho dos judeus, homem que estava para ser entregue, que deveria ser entregue a Deus. Então vamos ver lá, para vocês verem que isso aqui é uma coisa levada a sério. Então, números 3. A palavra diz assim, E disse o Senhor a Moisés, conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, de idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. Para mim, tomará os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito dos animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes da idade de 1 mês para cima, segundo o que foram contados, foram 22.273. Irmãos, 22 mil judeus, tá? O Senhor falou, esses são meus. Esses são meus. O que quer dizer isso, pastor? Assim como Ana fez um voto que Samuel, seu filho, ia servir ao Senhor, esses primogênitos, eles não iam servir ao Senhor diretamente, porque não, esse aqui não, mas aí os judeus tiveram que arrumar 22 mil levitas para servir a casa do Senhor, porque era esse o número de primogênitos. Então,
Deus falou o seguinte: vai ter 22 mil pessoas que não vão trabalhar no campo, não vão produzir, vão cuidar de tudo que diz respeito à casa do Senhor. Preparar o templo, cuidar dos sacrifícios, né? Então, veja bem, Deus falou o seguinte: o primogênito é meu, o primeiro é meu. Então, e funcionava, porque e o gado daqueles primogênitos também tinham que ser dado para o templo, né, para o Senhor. Nisto, aquelas pessoas cumpriram tudo que a lei mandou. Então, não havia lá 22 mil pessoas que o primogênito vai servir, mas tinha que ser um no lugar dele. Se não fosse esse, quem é que vai? Porque tem que entregar 22 mil. Você já pensou 22 mil pessoas servindo ao Senhor? E tinha esse número que foi entregue, para poder cumprir aquilo que a lei estabeleceu. Então, nisso aqui, nós vimos o seguinte, né? Êxodo, não somente isso aqui. Então, para vocês entenderem que o primeiro primogênito, o primeiro que abrisse a madre da mãe, que fosse varão, esse é do Senhor. E, segundo o livro da lei, contou-se 22 mil e foram entregues. Agora, Êxodo 13, de 12 a 13, diz assim a palavra: apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre do primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiros. Se não resgatarem, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre filhos resgatará. Pastor Aguiar, que confusão é essa aqui? Irmãos, a palavra está dizendo o seguinte: todos animais dos judeus que fossem os primogênitos macho, era do Senhor. E os judeus tinham lá gados, ovelhas, tinha, né, cabritos, mas também tinha um animal de carga chamado jumento. Lembra que eu falei que quando eles entregavam os seus dízimos de tudo que eles tinham, tanto das criações como das colheitas, eles também comiam da entrega, né? E comiam a parte da carne, né? Ia lá, comiam junto e oferecia a gordura para o Senhor. Mas quem ia comer uma carne de jumenta? Ninguém comia carne de jumenta. Mas tinha que ser entregue em sacrifício. E o que a palavra diz? Que a jumenta, como ninguém come a carne de jumenta, entrega-se a ovelha no lugar. Aí, está falando, se não quiser entregar uma ovelha no lugar, quebra o pescoço dele, mas não é seu, é do Senhor. Você está entendendo? Que Deus falou o seguinte: o primeiro é meu, e não vai ser do povo. Por quê? Ele falou o seguinte: se a carne da jumenta vocês não forem comer, que não come, então entregue uma novilha, entregue uma ovelha. Mas se você fala assim: não vou entregar, não tem uma ovelha para dar, então quebra o pescoço do jumento. Ele morre, mas não é seu. O que quer dizer isso? Que Deus, né, quando ele nos amou de tal forma, né, que quando Ele olha para nós, né, Deus falou o seguinte: eu não vou permitir que eles sejam resgatados, que sejam mortos, né? Então Ele deu um novilho, deu um cordeiro, desculpa, para nos resgatar. Então, Deus, como Ele teve o seu primogênito, também Ele aceitou que o filho dele morresse. Porque a partir do momento em que nós vimos aqui que Ele tinha que entregar o cordeiro no nosso lugar. Então haveria um sacrifício. Então o sacrifício é feito pelo nosso pecado, mas quando você fala aqui em resgate, nós vemos que Deus nos amou de tal forma que Ele deu Jesus, né, o Cordeiro Santo, né, em nosso lugar. Então nós vimos aqui
só para mostrar, né, nós vamos entrar daqui a pouco na parte das primícias, e daqui a pouco vocês vão começar a entender a praticidade dessa palavra. Que o gado era tão importante, não só a primeira madre da parte de animal, como do homem é de Deus. A primeira parte de Deus. A primeira parte da colheita é de Deus. Toda a primeira parte, a primícia é de Deus. E com isso, Deus falou o seguinte: essa é a condição que eu vou abençoar esse povo. E nisto, nós vimos então que o povo, ele entrega 22 mil levitas para servir o Senhor, né, no lugar dos 22 mil primogênitos que existia. Porque a palavra diz que o primeiro é Deus. Então, nisto, Deus abençoava aquele povo. Então, o primeiro, Deus chama de primícias, né? Então, nós temos que dar as nossas primícias para Deus. Para Deus nos abençoar, nós temos que dar a primícia. E o primeiro que vem do ventre do animal, e a primeira colheita do campo. Nisso aqui, nós vimos aqui a Deus, né, ele, segundo o que está aqui em número que nós vimos, Deus pedindo e Deus recebendo, né, a resposta daquele povo. E a palavra diz, Deus abençoava aquele povo. Então, vocês entenderam que aquilo que você não ia dar para Deus, mas sendo a primícia dos animais, também o povo não podia ficar com ele. Então, o jumento, coitado, né, se não entregasse uma ovelha no lugar dele, seria morto. Sorte que Deus entregou, né, o cordeiro no nosso lugar. Amém? Porque senão nós seríamos mortos. Porque todos os primogênitos nossos seriam mortos. Então, nisso aqui, nós vimos a mão de Deus aqui agindo em nosso favor. Bom, nisso aí Deus estabeleceu o dízimo, né? A palavra do dízimo, a 10ª parte, nós aprendemos o tempo inteiro de que Deus nos deu tudo e pede para que a gente devolva 10% daquilo que nós recebemos. Mas a palavra, antes de falar da entrega do dízimo, é a primícia. É a primeira parte. Então, a primeira parte da colheita é de Deus. A primeira parte da cria é de Deus. E Deus, quando Ele deu Jesus por nós, tá? Ele deu pela fé, pela certeza que Ele confiava que nós não íamos virar as costas para a cruz. Você já pensou de Deus dar seu único filho por nós e depois nós falávamos assim, eu estou nem aí com a cruz? Né? Deus falou assim, puxa vida, eu dei o meu único filho e as pessoas não aceitaram o sacrifício que eu fiz. Mas Deus, Ele agiu sem antes de nós termos nos convertido. A palavra está lá em Romanos, diz o seguinte, Deus prova o seu amor ao dar seu filho quando ainda nós éramos inimigos da cruz. Quando nós ainda não tínhamos Jesus. Mas Deus acreditou, né, no nosso amor. Fala, pastor Aguiar, como Deus acreditou? Deus sabe de todas as coisas, mas o nosso amor, ele é livre-arbítrio. O Espírito Santo vem trabalhar no nosso coração para nós arrependermos do pecado, mas a decisão de você estar aqui hoje foi uma decisão que você escolheu Jesus, não foi isso? E se nós tivéssemos virado as costas para a cruz, Deus falou o seguinte, eu amo o meu povo tanto que eu vou dar Jesus antes deles aceitarem, de se arrependerem dos seus pecados. Então, nisto, vem uma coisa muito importante que Deus está falando aqui para nós aqui nessa noite. Nisto aqui, nós estamos falando que a entrega do nosso dízimo, assim como da colheita daquele povo, é pela fé. Como assim, pastor? As pessoas tinham a colheita e a primeira parte da colheita era entregue para o Senhor. Quando vinha um gado, a primeira cria era do Senhor.
Aí, vou fazer uma pergunta. Imagina que você tem uma única vaquinha ou uma ovelha e ela tem a primeira cria e você fala assim, essa ovelha, pela vida útil dela, ela vai ter umas 10 crias. Um exemplo. Mas 10%, uma é do Senhor, depois eu vou ter mais 9 que Deus vai me abençoar. Mas se ela não tiver mais nenhuma cria, então você deu tudo. Não é isso? Quando você dá a primeira parte, o que eu estou querendo dizer aqui, que Deus, quando está fazendo isso, Ele está testando o nosso coração. Tudo isso que eu estou falando é para chegar no nosso coração. Por quê? Deus nos amou, Ele tem um amor tão grande, que nem nós falamos aqui hoje, que Ele deu seu Filho antes que você se convertesse. Então, nisto, a entrega da oferta é pela fé. É pela fé. Então, há pessoas, quando tinha a primeira cria, essa cria ela era sacrificada ao Senhor. A primeira parte da colheita era do Senhor. E se não colhesse mais nada? Aquela é do Senhor, não é sua. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta, né? Porque nem... quando eu entrego o meu dízimo, eu falo o seguinte, né? O que é o dízimo? É 10% daquilo que você ganha. Mas se você fala o seguinte, eu vou ver primeiro se sobra, e se sobrar eu entrego, onde está a sua fé? Aonde está o seu coração? Nisto Deus fala o seguinte, você não está agindo por fé. Então nisto é que está a bênção do Senhor. A palavra, né, que Paulo fala em Romanos 11:16 diz assim, e se forem santa as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade, se for santa a raiz, também os ramos serão. Então, irmão, quando nós, assim como os judeus, né, faziam desde a lei, eles entregavam a premissa, a primeira parte, sem saber se ele ia receber o resto ou não, mas pela fé. Paulo está falando o seguinte, se a primeira parte é santa, o resto também é santo. Se você entrega o seu dízimo, né, na confiança, diferente de pessoas, estou falando isso porque nós nunca falamos sobre isso na igreja. Tá? Tem muitas pessoas que falam o seguinte, eu vou fazer, sabe o que é, pastor? Eu tenho que fazer as contas, né, para ver se sobra o dinheiro para eu entregar o dízimo. É errado, porque a palavra diz que é a primícia. Que você tem que pegar a primeira parte do Senhor, mas pastor, e se não sobrar? Deus também ficou no risco. Ele deu Jesus sem saber que nós íamos aceitá-lo. Então, nisto é que está a fé. Nisto que Deus vai saber o seguinte, se Deus é primeiro lugar no seu coração, é naquilo que você crê. Por isso que nós falamos domingo passado, que enquanto o dinheiro é uma moeda de troca para as pessoas aí fora, para nós é um teste, que Deus quer saber o que está no nosso coração. Se é o amor ao dinheiro ou se é o amor ao Senhor, sabendo que Ele é poderoso para dar infinitamente mais do que aquilo que a gente busca no Senhor. Então, a palavra está lá em Gênesis 14:20, que Abraão entregou os dízimos. E bendito seja o Deus Altíssimo, que Ele entregou os seus adversários nas tuas mãos e deu tudo para Abraão. Então, quando nós temos fé de seguir aquilo que Deus fala, né, nós vamos ter assim a correspondência de Deus. Quando você tem fé, por isso que a gente começou falando o seguinte, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Provérbios 3, de 9 a 10, Salomão falou o seguinte, honra o Senhor com teus bens, com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Então, honra o Senhor, teu Deus, com teus bens, com a primícia. Então, mais importante do que dar os dízimos, a palavra de hoje, é Deus em primeiro lugar, é a primícia. É a confiança que você tem, que você vai entregar aquilo que é de Deus,
com toda a confiança que Deus é um Deus provedor, que não vai te faltar nada. Nisto, a sua vida vai ser diferente. Irmãos, eu estou falando para vocês o seguinte: tem pessoas que nunca perguntou e sempre fez da forma certa. Tem pessoas que nunca perguntou e sempre fez, às vezes, né, da forma errada, porque nunca imaginou que fosse diferente. Mas o que Deus está trazendo aqui é um entendimento. Como é que Ele vai liberar o poder sobrenatural para agir em nosso favor? Aí eu vou falar para vocês que aqui na nossa igreja tem pessoas que já faz da forma correta, sim, separando o dízimo em primeiro lugar e acreditando que Deus é supridor. E tem aqueles que falam o seguinte: esse mês não deu para dar o dízimo. Esse mês não deu para dar o dízimo. Eu sempre lembro uma pregação lá na outra igreja, outro ministério, de um pastor que ele contou para nós o seguinte, que um evangelista foi ministrar na igreja lá deles e falou sobre uma palavra assim, semelhante a essa aqui, que tocou na parte do dízimo, né? Que Deus quer nos abençoar, mas que Ele precisa entregar o dízimo, que é parte da condição de você abrir a chave que Deus vai nos abençoar. Aí, depois que terminou a palavra, o pastor daquela igrejinha lá chegou para o evangelista e falou assim: olha, vem uma conversinha aqui. Eu preciso te contar uma coisa. Eu sou o pastor da igreja e eu não consigo entregar o dedo. Eu estou numa situação agora apertada, né? Porque eu estou contra a palavra. Como é que faz? Eu não ganho o suficiente. Se eu der o dízimo, eu não vou comer. Aí o evangelista ficou com piedade dele e falou assim: vamos fazer o seguinte, para você não se sentir mal, eu vou te dar meu telefone. Dá o dízimo. Se faltar, você me liga e eu vou mandar o que faltar. Até hoje, ele não ligou. Por que será? Por que será, né? Porque a pessoa não fazendo aquilo, né? Irmãos, de novo, eu quero insistir em dizer que eu não estou aqui trazendo uma pregação para que vocês passem quem não está fazendo isso. Não! Nós estamos falando em vidas abençoadas. E eu tenho aqui conosco pessoas que têm, assim, o princípio está fazendo da forma certa e Deus tem abençoado fortemente. Agora, você quer saber a importância das premissas? Vamos falar aqui. As premissas de Deus funcionam em toda a história do povo de Deus. Jericó. Quando Moisés, né, passou lá o bastão para Josué, cruzar o Rio Jordão, tomar posse da terra prometida, primeira cidade que eles tinham que conquistar, Jericó. Não é isso? Conquistar Jericó. Aquela muralha, né, enorme e tal. Mas Deus falou o seguinte: olha, não esqueçam das primícias. Primeira cidade, vocês vão, né, Deus vai falar assim: eu vou derrubar aquela muralha, vocês vão invadir aquela cidade, vão destruir tudo e pegar todos os despojos, mas aquele despojo tudo é do Senhor. Que a primeira cidade é primícia, é de Deus. Ninguém pega nada para ninguém. Está combinado, né? Porque é a primícia. Aí, a palavra diz que o povo de Deus rodeou a cidade conforme a direção de Deus por 7 dias. No 7º dia, né, todo mundo lá, né, tocaram o chocalho e tal, as muralhas caíram, tudo foi um sucesso. Josué ficou encantado, né, com o poder de Deus agindo ali naquele povo. Ficou feliz da vida, tal, né, foram, né, tomaram posse e tal. Segunda cidade, uma cidade pequenininha, aí, né? E aí Josué falou o seguinte: pô, uma cidade tão pequena não precisa nem mandar todo mundo. Ele mandou um pelotão, uma quantidade de soldados lá. Mas o que aconteceu? Bateram de cara com um povo desse tamanhozinho que cresceu para cima deles, derrotou, o povo de Deus foi humilhado, voltaram
todos eles, assim, de uma certa forma, foram enxotados daquela cidade. Morreu mais de 36 pessoas. Josué ficou de boca aberta e falou: Senhor, Jericó, uma muralha tão grande, né? O Senhor me deu a vitória e a gente não fez nada. Agora aqui, uma cidade desse tamanhozinho. Por quê? Ele orou ao Senhor, o Senhor falou assim: as primícias. Como assim? Eu não falei, né, que a primeira é do Senhor, que ninguém devia trazer nada, mas ninguém trouxe nada para casa. Falou assim: faça lá, né? Eles falam assim, lança sorte, né? Fizeram lá uma reunião e Deus revelou que Acã, um oficial lá do exército lá, se encantou com uma capa babilônica, uma barra de ouro, levou para casa, né? Ninguém vai saber. E levou na sua tenda, escondeu lá, né? E quando lançou sorte, caiu, né? E ele teve que confessar, porque de Deus nada se esconde, né? Deus falou assim: tem princípios quebrados aqui. E evidentemente, por causa daquela quebra, daquela primícia, Deus não pôde agir em favor do povo de Deus. E o povo foi derrotado. Então isso aqui, né, é uma amostra assim, que as primícias, né? A primícia, a primeira cidade, Deus falou assim: todo despojo não é de ninguém, é do Senhor, né? Não é para ninguém apropriar de nada. Quando nós falamos aqui, né, uma outra situação que nós estamos falando aqui da vida abençoada, às vezes nós vemos aqui a pessoa convertendo, começando o conhecimento da palavra, é uma bênção, né? Aí começa a seguir a palavra, está tudo indo bem, mas quando nós falamos assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quando ele não tem mais esse propósito na vida dele, não tem mais esse princípio da premissa, e que ele está buscando mais ele do que colocando Deus em primeiro lugar, como é que Deus vai poder agir? Então começa a levar, às vezes, uma chacoalhada de cá, uma chacoalhada de lá, e a vida começa a não prosperar como era. Então nisso aqui, Deus está falando para nós, né? Ele fala lá em Malaquias 3, fala assim: pode o homem roubar a Deus? Né? Pô, lógico que não, mas vocês estão roubando. Mas como? No dízimo e na oferta. Então, nisto, Deus, ele olha isso aí, olha esses princípios. Quando nós falamos, mas eu não conheço a palavra, então o fato de você não conhecer a palavra, isso também te tira da possibilidade de Deus te abençoar. Aí eu vou fazer uma pergunta. Você que é pai, que tem uma filha, a filha, né, cresce, né, aquele xodó, tal, já é uma mocinha e começa a aparecer os pretendentes. Aí, olha, vou apresentar aqui o namorado, tal, tá com boas intenções, tal. Aí você, antes eu ia ver alguns princípios, né? Se a pessoa era trabalhadora, né? Se a pessoa é cristão, tá? Mas agora, conhecendo a palavra, se eu quero que a minha filha, que eu criei com tanto xodó, né, que você, né, estou dando um exemplo aqui, tá? Que a sua filha que você criou com tanto carinho, que você quer que ela, da hora de deixar a sua casa, ela tem um lar super abençoado. Aí você faz a pergunta assim: o seu namorado é dizimista? Não. Então, você está casando com um ladrão. Como assim? É o que diz a palavra. A palavra diz assim: está me roubando. Como que eu estou roubando a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Então, nisto aqui, como é que Deus vai abençoar? Deus, né, quando eu falei para vocês, né, que Deus ele quer nos abençoar, mas a chave que move a mão de Deus são os princípios eternos de Deus. Então, nisso aqui, Deus não tem como nos abençoar se nós não tivermos assim dentro daquilo que é premissa. Né? Então, o fato da pessoa ser um dizimista
já é uma premissa para você ter uma vida abençoada. Agora, se você não tem esse princípio, olha, pastor, mas eu não tenho ainda uma condição. Espera aí. Então, a premissa, né? Se você é uma pessoa que trabalha, você tem o princípio de entrega do dízimo. Se você não tem isso como premissa, então, nisso, Deus também não pode mover o sobrenatural para te abençoar. Aí você fala o seguinte, como nós falamos aqui, né? Por que isso, pastor? Por que nós estamos falando assim que Deus é tão severo nessa parte que Ele não pode nos abençoar? Pelo seguinte, quando Deus, né, Ele deu o seu Filho por nós, como eu disse, Ele falou o seguinte, nisto Ele prova o seu amor e nos dá o que Ele tem de melhor, o único Filho, enquanto nós nem éramos convertidos, quando era do seu inimigo, segundo está na palavra. Mas, quando a gente não entrega a premissa, a mensagem que nós estamos passando para Deus é que nós não temos Ele em primeiro lugar. Porque nós temos os nossos propósitos em primeiro lugar. Que nós não amamos a Deus ao ponto de confiar que Ele vai nos abençoar. Nisto aqui, eu sei que é uma prova dura. Mas assim, é uma coisa que está colocado, assim como a lei da gravidade, né? Até ontem foi falado lá em casa lá. Se alguém pular de um prédio, falar, eu não acredito na lei da gravidade, por isso estou isento de ter algum prejuízo, não vai escapar de cair e se esborrachar lá embaixo, porque não conhecia a lei. Então, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer testar o nosso amor. Ao quanto que você ama a Deus, é no sentido de você falar o seguinte, eu vou fazer isso na confiança que Deus é o meu abençoador. Por exemplo, nós falamos aqui na palavra, já em outros tempos atrás, da oferta de Caim e Abel. A palavra diz, né, lá em Gênesis 4, nós estamos já avançando já, tá, irmãos? Aqui para o fim. Gênesis 4. Diz assim, depois que deu à luz a Abel, seu irmão Abel foi pastor de ovelha, depois deu à luz a Abel, seu irmão, né, que já tinha dado à luz a Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim um fruto da terra, uma oferta do Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irmãos, nós já pregamos aqui, mas só para a gente lembrar aqui. O que é que Deus aceitou a oferta de Caim, ou melhor, de Abel, e não aceitou de Caim? Os dois fizeram a oferta, mas a palavra diz que Abel fez a oferta das primícias. O que é a primícia? A primeira cria. Ele falou assim, a primeira não é minha, é do Senhor. E ele fez a oferta. E a hora que ele faz a oferta das primícias, Deus se agradou de Abel e aceitou as suas ofertas. E a palavra diz que, tempo depois, Caim entregou a oferta da sua colheita. Tempo depois, então não foi a primícia. E nisto, a palavra diz que Deus não agradou-se de Caim. Irmãos, nós estamos falando aqui, não é da oferta, nós estamos falando do nosso comportamento, da nossa fé, do nosso entendimento. E como é que Deus poderia abençoar, né, se Ele falou o seguinte, né, não se agradou da pessoa porque ele não cumpriu a premissa. Então, por que Deus aceitou Abel? Porque ele não quis saber. Olha, a palavra não diz aqui quanto tempo que Caim ficou pensando se eu tinha que levar a minha parte da colheita para Deus ou não. Não sabe quanto tempo. Tempo depois ele levou a sua oferta, Caim. Mas Abel levou da sua premissa e Deus aceitou. A premissa. O que quer dizer a premissa? Quer dizer que eu confio em Deus. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar na minha vida, então Deus falou assim, então essa vida está dentro dos princípios para eu abençoar. Quando eu estou falando aqui de dízimo, mas não é só dos dízimos.
Quando nós estamos falando aqui, é o nosso tempo, o nosso compromisso. Tudo que nós fazemos, né? Nós temos que dar o dízimo, né? Seja do seu dinheiro, o seu momento, o seu intelectual, né? Aquilo que Deus te colocou à sua disposição, o momento de comunhão, o momento de trabalho, tudo você tem que pegar 10% do seu tempo proporcional. Isso aqui você tem que entregar a Deus naquilo no seu tempo. O que você ocupa o seu tempo com as coisas de Deus? Você já parou para fazer uma conta? Será que nós começamos o domingo, né, a semana no domingo, entregamos ele ao Senhor? Mas será que só o tempo do culto aqui seria 10% do tempo todo que nós temos? Será que o esforço para poder pensar naquilo que Deus está pensando, né, está nos guardando, que a gente poderia fazer alguma coisa para Deus? Então, nisto, Deus está nos testando se a primeira parte daquilo que Ele nos deu, nós temos entregue a Ele. Eu sei que é uma coisa assim, é bastante, né, é uma situação assim muito de impacto, né? Mas é uma premissa que eu tenho certeza que pessoas aqui na nossa igreja que já fazem isso desde sempre têm uma vida que Deus abençoa de uma forma que é aquela árvore plantada na beira do riacho, aquilo que nós falamos. Então Deus está falando o seguinte: guarda, sobre tudo que tem que guardar, né? Guarda o teu coração. Quando Deus está em primeiro lugar no seu coração, quando você se preocupa com a obra de Deus, quando você se preocupa que a sua família, né, Deus te deu para você guardar, quanto tempo você tem dedicado pensando que a sua família seja uma família abençoadora, que seja no padrão de Deus, naquilo que você tem buscado ser a bênção na sua casa, trazendo a palavra, trazendo a inspiração? Ou a gente começa a lembrar, por exemplo, né, aquela ministração que nós trouxemos há pouco tempo, dos discípulos que se cansaram, né? Se cansaram no sentido de que Jesus morreu, foi morto, e Pedro falou assim: ó, vou pescar, e atrás dele foram 6 discípulos. Então, a nossa vida, nós inspiramos outras vidas. A nossa vida, ela é motivo para inspirar para Deus ou para afastar de Deus. Se você tem pensado o seguinte, né, naquilo que Deus te confiou, os teus bens, naquilo que Deus te confiou, a tua família, que você está sendo, Deus quer te multiplicar, fazer com que o seu lar seja um lar de luz, que você consiga ser bênção de uma forma que as pessoas falam assim: olha, esse é um projeto que eu quero para a minha vida. Se você tem sido assim uma pessoa que tem buscado inspirar confiança, levar esse modelo para outras pessoas, lá na sua empresa, você é uma referência, Deus está olhando isso, porque nisto, falando assim, quem é aquela pessoa? O que tem de diferente ele? Ele tem um propósito de servir, né? De ser um abençoador. Então Deus, Ele vai abençoar cada vez mais para que você possa ser luz para aqueles que estão nas trevas. Então, quando nós estamos falando aqui, Deus se alegra daqueles que se colocam, primeiramente, Deus em primeiro lugar. Então, se você entendeu esse princípio, quando nós falamos aqui de entregar o primogênito, né, nós falamos assim: Deus em primeiro lugar, todo mundo amém, né? Eu estou com Deus em primeiro lugar. Mas será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar no nosso coração? Na hora que você vai ofertar o seu tempo, a sua dedicação, Deus tem ocupado o espaço? Então, nós temos assim, buscado, né, dentro desse propósito, abrir espaço para que Deus possa multiplicar aquilo que Ele já preparou para nós. Por que Ele fala o seguinte, né, aquilo que nós lemos no início? Deus é poderoso para aumentar infinitamente pela sua graça toda a abundância que você precisa para que você abundeie na boa obra. Se o seu coração está Deus em primeiro lugar, se prepara, porque Deus está preparando tremendas coisas na sua vida. Os seus filhos vão se espelhar em você.
Amanhã você vai ter uma família que vai crescer, vai ser uma referência, diferente daquela família que não se importou que Deus fosse o primeiro lugar. Aí o que os filhos vão se inspirar? No mundo aí fora. E que modelagem que você está trazendo? O que você está cooperando para que nós tenhamos uma sociedade melhor? Então Deus, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar, que no seu projeto de vida, né, o tempo de dedicação, de comunhão, de oração, acredita, se Deus estiver em primeiro lugar, no seu coração não vai ter espaço para que o inimigo possa afastar você dos planos que Deus tem para você. Amém? E eu quero que você entenda o seguinte, né? Entregar os dízimos é uma prova de fé no Senhor. Nós não estamos falando aqui, você pode nem ser dizimista da nossa igreja, não tem, eu estou falando aqui de um princípio de Deus, né? A prova que você tem o amor em Deus, que Ele não vai te deixar faltar. Isso aí, né, é aquilo que que Deus fez, a hora que Ele deu Jesus para morrer em nosso lugar, sem antes nós sabermos se você aceitaria Jesus. As bênçãos que Deus tem para nós receber, o poder sobrenatural para fazer agir em nossas vidas, nós precisamos primeiro nos colocar Deus em primeiro lugar. Então, se você entendeu, né, o propósito dos primogênitos, das premissas, de tudo que Deus preparou para que a gente pudesse alcançar as bênçãos dele, então eu quero que você fique em pé agora para nós estarmos orando.